Uma alegria mesmo estarmos aqui juntos hoje. E quero agradecer ao Emiliano, claro, por aceitar esse convite, que eu sei que não é nada fácil. E valentemente o Emiliano aceitou e ele fez uma interlocução com o próprio dispositivo de uma maneira que ainda não tinha acontecido. Isso é uma particularidade, né, desse episódio. Então, eu agradeço a vocês presentes que vieram aqui, agradeço aos familiares do Emiliano que eu estou conhecendo aqui agora, ao pessoal ao Gui Marbach. É uma grande alegria estarmos aqui no Cine Biju, que é uma joia assim, no coração dos cinéfilos de São Paulo, que ficou muito tempo abandonado e agora está muito recuperada e tem essa projeção de excelente qualidade, né, que a gente acaba de ter a sorte de poder ter. E agradeço também então, todo o Cine Biju, através do Gui Marbach, que ademais é baiano, meu conterrâneo, que está aí nas lides do cinema de arte, de cultural, há muitas décadas. E agradeço a minha também queridíssima equipe, ao Jonas Tavakoff-Vax, a Kelani Vicente, ao Cauê Steinberg e à Fernanda Cristiane. Sem eles, nada seria possível. Então, vamos conversar. Eu acho que essa é a ideia mesmo, de tentarmos aproveitar esse encontro tão seleto para discutir esses assuntos, né, tão importantes daquilo que vem acontecendo com a psicanálise, né, em São Paulo, no Brasil, nesse movimento de revitalização e de entrada como um tema mesmo para nós, psicanalistas, assim como a questão toda do racismo e do antirracismo entrou nesses últimos anos como uma grande questão. E como agora, além, passados os tempos do sólido que se desmancha no ar, do líquido, né, que vai se desfazendo em tudo, estamos num momento de mutação civilizacional, como disse a Marilena Chaui. Vamos conversar sobre que questões, né, são colocadas para nós, psicanalistas e sujeitos éticos, políticos, nesse momento. E aqui eu acho que a gente tem um excelente ponto de partida. Vamos lá. Gente, não sei se é boa tarde, boa noite, boa tarde, né? Eu também quero iniciar agradecendo a você, Ed, e a sua equipe, mas a cada uma das pessoas que vieram, mas a cada pessoa que compôs esse processo que ficou registrado, que é um processo que é o meu processo de subjetivação, né? Que eu numa proposta analítica registrada de falar o que vier à cabeça, eu fiquei muito preocupado depois que gravei, porque eu falei, nossa, eu fiz um registro ensimesmado, narcísico, não sei, fiquei meio neuróticos, porque eu achei que eu tinha ficado muito falando de si. E agora, ainda bem, assisti, fiquei aliviado, achei que nem tanto. Mas muitas das pessoas que participaram desse processo aqui estão. Muitas. Eu não vou me repetir. Mas assisti, acompanhado a essas e a outras pessoas que têm feito parte, continuam fazendo parte desse processo que nos subjetiva, que é o sal da vida, que é os encontros, né? Não é diferente hoje. Então, obrigado a quem veio aqui nos encontrar. Obrigado mesmo. Mas, dito isso, eu queria voltar no quintal, e faço isso rapidamente, porque
acho que se a manicolonialidade ela visa desumanizar, é necessário alguém ou encontros que afirmem a vida, a condição humana, a existência, o sujeito no limite. E isso, acho que esses quintais que falei, mas principalmente esse quintal de Araraquara, através de algo que é do Atlântico Negro, que é o samba, ofereceu muito fortemente a mim. E a partir de um grupo que eu fiquei muito louco, uma dedicação louca a esse grupo, que é o Grupo Fundo de Quintal. E comprei todos os discos. Grupo musical, né? Grupo musical, Fundo de Quintal. E esse Grupo Fundo de Quintal, ele, em muitas das suas canções, né, ele me ajudou nesse processo de afirmar aquilo que o racismo e a colonialidade tenta impedir, né? Então, o Fundo de Quintal, a partir de um convite a uma identidade sambista, né, ele dizia, e isso eu acho psicanalítico, né? Ser sambista é ver com os olhos do coração, né? Ser sambista é crer que existe uma solução, né? A solução às questões que a gente vive. E, ao final, não vou me alongar, ele diz, é certeza de ter escolhido o que convém, é se engrandecer sem menosprezar ninguém. Aconselho a você que seja sambista também. E acho que um convite como esse, de falar de si, embora não tinha nenhuma insígnia, mas eu optei por também falar do meu percurso. Quando eu terminei, eu fiquei me perguntando, né? Falei, será que foi isso que eu fiquei me engrandecendo? E acho que se fiz isso, foi sem menosprezar ninguém. Então, foi na tentativa sambista. É isso, é uma história muito particular e singular, mas que é muito representativa mesmo, de um momento histórico e um momento político, que então ela tem uma dimensão de transmissão do que é a formação de um analista, o que foram esses anos de inclusão dos negros nas universidades, e o que nós temos aprendido, nós, os psicanalistas brancos já comprometidos, né, com a questão das lutas de classe e das batalhas institucionais, podemos compartilhar, então, um tempo de encontro. Os psicanalistas que falam, a princípio a gente não tinha intenção de fazer lançamentos, porque é um trabalho para ir para a rede, porque é um trabalho para convocar uma dimensão deselitizante da psicanálise, que está no cerne da nossa proposta, de democratização, de circulação, a partir da fala de um sujeito psicanalista mesmo. É um a um e todos, né? É nisso que apostamos. Então, depois da pandemia, começamos a querer nos encontrar. E aí tivemos a oportunidade de fazer isso aqui no Biju. E cá estamos, mais uma vez. Vamos lá, vamos conversar. Olá, oi, gente, boa tarde. Eu sou a Vitória. Talvez eu chore, então talvez não fique tudo muito entendível, porque eu já estava chorando muito antes. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, então, quando você cita terapeuta ocupacional, eu achei importante, porque já é uma parte um pouco renegada ali da psicanálise. E eu queria falar com você um pouquinho, Emiliano, como é essa experiência de
a partir de ser renegado pela psicanálise ou por alguma instituição, como é, né, criar um corpo para apresentar que existe potência naquilo que a maioria dos colegas não ouvem e não veem, né, enquanto a gente está trabalhando. Quando você fala da invasão, né, a invasão dos corpos também é uma invasão do nosso trabalho, do que a gente faz, e talvez como jovem também, como é para você essa experiência, porque para mim é muito dolorosa. Obrigada. Acho que o que invade, o que reprova, quando reprova dessa forma, né? Porque a vida acompanha reprovações. E algumas reprovações foram importantes a mim. Não essa que eu contei, mas uma reprovação escolar, inclusive, no ensino médio, foi muito importante a mim. Quando a escola falou para mim, não dá para você passar, você não estuda. E foi muito importante. Me reposicionou um tanto dentro da relação com a escola. Mas existem algumas reprovações, essas que já estão determinadas pelo racismo, determinadas pela colonialidade, determinadas pelas dinâmicas de poder, que são reprovações justamente para impedir relação e para impedir a novidade, ou não sei se é novidade, mas para impedir processos de criação, outros, que elas, para mim, dialogam com algo que o Antônio, que o Lancetti apontou com todo o brilhantismo que ele conferia intelectualmente e eticamente. O Lancetti falava sobre o fascínio colonial em um dos seus textos. E ele dizia que o fascínio colonial é algo que impede a criação, inclusive, de um método. Ele dizia que o fascínio colonial fazia com que a gente repetisse de modo imito. Então, o problema não está na repetição, mas está na repetição fascinada, na repetição de modo imita. E ele dizia que a forma com que a manicolonialidade opera, isso ele não disse, manicolonialidade, mas que a manicolonialidade opera, aqui faço um diálogo com o Antônio, faz com que a gente tenha uma tendência a reproduzir de forma imita, fascinada, em especial o que vem da Europa e o que vem dos Estados Unidos. Ele escreve isso. Mas, e não para dizer que o que vem desses espaços, territórios, continentes são ruins, mas que o que não viria dessa repetição também não seria validado, não seria. E aí que está, porque então algo que pode ser validado pode ser por imitação, pode ser pura repetição, e não necessariamente o falho de um processo criativo, o falho de. Sim. Então, o risco Sim. do fascínio colonial. Sim. Exato. Sim. O Emiliano, quando chegou na minha casa para a gente fazer a filmagem, ele chegou com um livro, Psicanálise e Relações Raciais, que é um livro que ele acaba de lançar. E eu comentei com ele essa curva, né? Esse tempo, essa periodicidade da fala do Antônio Lancetti a essa fala dele. E como o Antônio não teria vivido, né? Não teve oportunidade de experimentar essa entrada da questão racial e colonial tão diretamente no campo psicanalítico. E aí o Emiliano me mostrou essa referência, Antônio Lancetti, lá no texto, e nessa perspectiva mesmo de não haver uma negação daquilo que nos chega, né, de conhecimento, de inspiração do norte, mas não estabelecer uma relação subserviente, né, colonizada intelectualmente, de repetição, de emulação, que é pior ainda, né?
E a gente poder pegar isso e se colocar numa perspectiva de recriação, de mistura, de recomposição. Sueli. Teria 500 coisas para falar, eu sou prolixa, então eu vou calar a boca, eu vou tentar falar algumas coisas bem rápido. Primeiro, eu queria comentar... Oi, está dando para ouvir? Primeiro, eu queria comentar essa tua preocupação, Emiliano, de, ai, meu Deus, estava muito ensimesmado, falei de mim, papapá. Acho que tem uma diferença brutal entre falar de si no sentido, ai, meu lugar de vítima, o trauma que eu vivi, no caso, o trauma fundamental do racismo, né? E é muito diferente de falar a partir do que você mesmo chamou dos seus processos de subjetivação, né? Se a gente pôr em outros termos, do que você foi recriando de si na medida que peitou esse afeto, no caso do racismo. Não é só isso, né? Mas é isso muito fortemente, né? E eu acho que tem uma coisa assim, pode ser que estou falando bobagem, mas a gente, sabe aonde que eu senti muito forte que você peitou isso muito plenamente? No ritmo da tua fala. Porque eu estou num trabalho enorme com a minha aceleração e o tensionamento muscular que acompanha essa aceleração e nervoso. E eu estou muito sensível a isso. Eu fiquei pasma com o ritmo dessa tua fala do começo ao fim, da serenidade com que se atravessa tudo isso, buscando cada palavra a cada momento, sabe? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, a Eide falou também sobre isso, são questões do nosso tempo, você não está falando de si, são questões dos teus afetos no nosso tempo, né? E o racismo, para mim, tenho trabalhado com isso há bastante tempo, também como todos nós aqui, acho que todo mundo que está aqui está ligado nisso, e especialmente os brancos ligados de outra maneira, né? Como desfazer isso na nossa subjetividade, como pensar isso. E eu tenho pensado que a invenção da noção de raça, que é uma invenção do final do século XVI, ao mesmo tempo que a colonização o sequestro e a escravização dos africanos, ela é a engrenagem central da produção de subjetividade na nossa cultura, engrenagem central. Porque, para mim, ela está junto com a engrenagem central, porque, para mim, a engrenagem central foi nossa destituição de acesso ao inconsciente e aos afetos. Afeto no sentido do efeito do ecossistema, não só ambiental, né, social, mental, subjetivo, etc., no nosso corpo. Essa destituição é fundamental. E é a partir dela que, ao invés de a gente poder decifrar o afeto, decifrar o efeito no nosso corpo, e a partir daí fazer um processo de criação para trazer isso para a palavra, para o gesto, para o que seja, né? Mas trazer, e com isso participar de uma construção coletiva, ao invés disso é que vem essas projeções que vocês estavam se referindo, né? Projeções daquilo o que vem junto com a noção de raça e hierarquia racial, né? E a ideia de um desenvolvimento linear da espécie humana. Então, o máximo, na época, seria a elite colonial, seria a elite do capital financeiro. Então, você imita o europeu, o inglês, você está totalmente, eu não diria estruturado, porque eu não acredito nessa ideia. A gente está completamente formado nessa direção dessa dissociação. E eu vejo uma batalha muito bonita tua, de um jeito muito sereno e humilde no melhor sentido da palavra, de quem... Não é meu ego que está aqui, o que está aqui é o que mais importa, que é tentar esta altura da vida, né? Então, eu queria agradecer muito aí, porque foi tão bom, me alimentou tanto ter escutado tudo isso. E parabéns, né, Eide? Que projeto vai... E só para terminar, quando você falou do Lancet, eu estava pensando aqui, enquanto eu estava vendo, eu falei, nossa, porque a Eide está aí, lembrei do Antônio, como o Antônio estaria morrendo de tesão participando dessa discussão sobre o racismo hoje, né? Ele estaria... Né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Acho que... Obrigado, Celi, né, que compôs também parte desse processo, especial no doutoramento, muito indicado pela Cris. Não, Celi, quem deve ler esse texto, e você gentilmente falou, olha, eu não tenho aceitado, mas a Cris insistiu, eu vou aceitar, enfim, teve um processo, e isso foi muito bom. Mas acho que, a partir do que você traz, acho que é por isso o Atlântico.
inclusive pelo tempo. Desculpe a insistência no samba, mas um compositor, também cantor, Moacir Luz, diz que é a marola que faz o mar furioso. É a marola que faz o mar furioso. E acho que esse tempo marolado, né, diz que parece ter uma outra condução, né, mas que permite também a intenção da força de uma onda, e dessa onda que o Atlântico promove de encontro nesse vai e vem. E então, para também não me alongar muito, quero lembrar que a aposta num outro ritmo, num ritmo que vai conferindo uma série de antes, né? Mas a gente está numa cidade que, quando alguém quer se eleger, ela fala que a cidade tem que acelerar. É muito comum esse tipo de propaganda política. Acelera São Paulo, acelera... E a gente que tem lidado, inclusive na escuta, com corpos, subjetividades, pensamentos cada vez mais acelerados, mas não acelerados pela via de uma produção interessante subjetiva, mas acelerados devido a uma medicalização que não é só psicotrópica, diga-se de passagem, mas é também. Então, esse tempo atlântico é um tempo que eu tenho acompanhado devido a uma gestação, né, do que é nutrido em água, que é da ordem de um outro tempo, num tempo da criação, num tempo que tem um outro ritmo, um ritmo próprio, e que permite a produção de vida. Então, se mulheres negras, nesse período que você citou, que é um período forjador da subjetividade colonializante do pensamento de nós brasileiros, o período do tráfico transatlântico, nesse período, muitas das mulheres negras atearam seus filhos ao mar. E atearam seus filhos ao mar enquanto movimento de vida. Como quem diz, você vai viver. Eu te lanço ao mar para que você viva. E agora eu tenho vivido também a produção de um lançamento à água, esperando o rebento de vida. Obrigado pela lembrança. Oi, sou eu aqui, Fernanda. Oi, Fê. É uma alegria imensa hoje, Emi, te ouvir. A Eide pode imaginar a minha alegria. A gente teve um tete-a-tete uma vez sobre essa possibilidade, esse desejo. E eu falei, se você fizer isso, vai ser muito legal, Eide. E eu falei assim, eu vou falar de um dos aspectos que você abordou e que, para mim, não é pequeno, que é falar do SUS. Né, se o Lancete também é recordado hoje e na sua fala, a psicanálise tem uma entrada no SUS muito marginal e é olhada de maneira muito, por vezes, equivocada ou distanciada. Eu acho que você faz uma construção na sua clínica e que fica evidente no filme desta possibilidade muito concreta que existe do alinhamento entre uma clínica psicanalítica e o SUS. E tudo que a gente faz nesse sistema único de saúde tão poderoso que a gente tem no Brasil e tão sucateado. Eu acho que o SUS ele é construído por pessoas como você, e a sua passagem pelo SUS deixou uma marca assim, muito importante. Eu adoro contar essa história, a gente está falando de coisas ensimesmadas, eu sei que o Emiliano é muito discreto com a vida pessoal dele, mas eu gosto de contar algumas histórias, e eu conheci o Emiliano falando aos loucos, eu adoro essa história. A gente estava numa atividade que se chamava Loucomotiva. Era uma atividade da luta antimanicomial,
organizado por trabalhadores do SUS, num 18 de maio, no Parque da Água Branca. E eu só conhecia o Emiliano de textos, de livro, não conhecia pessoalmente. E falar aos loucos, num parque, um quintal, mais um quintal da sua história, num parque, num quintal aberto, repleto de coisas que podiam ali não dar certo, e ver ele numa roda de conversa, falando para pacientes psicóticos que prestavam uma atenção, ele com um livro na mão. Eu falei, quem é esse cara? Aí me disseram, é o Emiliano. E hoje eu entendi, eu tive uma atitude desnorteada com você. Eu toquei no ombro dele e disse assim, oi, eu quero ser sua amiga. Eu acho que ele pensou, ou ela é louca, ou é uma cantada. Mais uma. Como não era uma cantada, era loucura mesmo, ele logo identificou, ele falou, é maluca. Eu falei, eu quero ser sua amiga. Ele falou, tá bom, então vamos ser amigos, toma meu telefone. E a gente ficou amigo. Vamos tomar um café, amigo? Vamos. E a gente é amigo até hoje, eu sou amigo da sua família. Tenho uma alegria danada de poder te ouvir. E acho que isso que você chama de sorte não é sorte não, Emiliano, é generosidade. E é política. Você faz isso com um brilhantismo e você devolve isso que você chamou de sorte às pessoas que vão trobando com você. Seu supervisionando, nós que aprendemos com você. É uma alegria ter você como amigo e que bom que a gente tem um intelectual negro do seu calibre hoje produzindo bastante. Obrigada, querido. Isso aí. Eu conheci Emiliano no AMA, no Instituto AMA, Psique e Negritude. Eu fui convidada para fazer parte do grupo Atentos, psicanalistas atentos às questões raciais. E foi a partir do movimento antirracista que a gente começou a fazer no Instituto Sede Sapiense, com algumas pessoas muito queridas que estão aqui também, que são parceiras nessa aventura. Foi a partir desse engajamento que eu fui convidada a fazer parte desse grupo. E lá eu aprendi uma coisa muito rápida, né? Muito numa situação muito rápida com o Emiliano, que era uma coisa que eu realmente não entendia e duvidava e discutia a partir de certos referenciais clássicos, digamos assim, da psicanálise, não sem fundamento. Por que os negros iriam se analisar com os negros? Que isso, para mim, não fazia sentido. E eu não entendia o alcance disso. E ali no AMA, essa pergunta eu fiz a ele no Instituto AMA, que era um lugar de encontro de cis negros, né? Psique e negritude. Ele disse, é tão violentada a autoimagem, o narcisismo dos sujeitos negros, que, antes de mais nada, é preciso uma transferência que seja restitutiva ou constitutiva, né, de uma possibilidade de afirmação, né, da sua subjetividade numa perspectiva outra. Isso, para mim, foi um ensinamento muito grande, muito importante, para depois, né, trabalhar, inclusive, com todas as ações afirmativas e de reparação que a gente faz lá no Instituto Sede Sapiense, no Departamento de Psicanálise do Instituto também. Então, ali é análogo a essa ideia, né? A gente, como branco, precisa se racializar para abandonar essa ideia maluca de raça, né? Da mesma forma, eu entendi que é preciso haver uma possibilidade de reconhecimento, né? E não da posição de estrangeiro, mais comum à condição de analista, né? Mas de um parceiro, de alguma forma, né? Ou de um semelhante que possa estar num lugar humanizado e respeitável, né? Valorizado. E obrigado, Fê e Eide, dessas lembranças de como que os nossos caminhos foram se encontrando.
mas sem querer conceituar algo tão singular como vocês trazem, mas me fez pensar num intelectual que eu tenho me dedicado desde o doutoramento, que tem sido o Edouard Glissant. E ele tem dito de algo da relação, que é essa relação que topa tocar no ombro e falar quero ser seu amigo, ou uma relação que topa trazer perguntas em gerais não colocadas, que ele chama de relação crioula, né? É algo que faz uma dobra naquilo que justamente foi pensado enquanto relação para subalternizar, né? Uma relação entre grupos que partiria de uma ideia de colonialidade, e ele segue apostando na relação da diferença. Mas, como foi dito também na gravação, de forma absoluta que não possa ser ingênuo. Sim, Com os atentos, nesse dia no parque, né, todo tempo confere essa atenção. A atenção não é de uma dimensão da consciência que está fixada, mas que está em conexão com o que o encontro exige. Então, para não querendo me alongar, mas essa relação, que é uma relação, como ele diz, com R maiúsculo, sabe? É uma relação que acredita naquilo que não está esperado, que essa é a diferença da relação da diferença que visa prever o resultado, algo da ordem da miscigenação. Miscigenou-se no Brasil com uma certa previsão de resultado. sim. Na relação crioula, Sim. Como intenção, a né? aposta é daquilo que não se sabe. Uhum. E isso, esse projeto, Eide, promove muito. Um filme sem roteiro, um convite a uma amizade a partir de uma fala louca, é de quem aposta, é de quem não tem medo do inesperado. Então, que possamos calcular menos para poder ter bons encontros. Eu sou a Adriana. Primeiro, quero agradecer a potência, né, desse encontro e desse projeto, de que ele antecipa, eu acho, uma posição que depois veio sendo assumida pelos psicanalistas, né, de poder falar e se posicionar politicamente, inclusive pela crise que o Brasil passa a viver, né? Mas eu acho que ele é ao mesmo tempo muito sutil, muito bem recortado, né? E acho que isso que você fala, Emiliano, de uma aposta num convite aberto, né? Eu acho que isso tem uma potência absurda. Queria falar como foi muito feliz meu encontro com você todas as vezes, né? Na PUC, primeiro numa semana de integração, depois naquela primeira semana de psicanálise, onde estávamos todos fechados na pandemia, e como foi provocativo estar com você naquela mesa, que me fez depois escrever um texto bem mais longo do que um breve comentário sobre a mesa, sobre psicanálise e racismo, sobre a questão do narcisismo de morte, com André Green, e também lá conferem-se pensando num desmentido social, ou seja, aquela sua pergunta, pode ou não os psicanalistas brancos atenderem pessoas negras, e você não diz afirmativamente, você fala, quero acreditar que sim, mas não sei. Né? Eu acho que era uma resposta que já mudou muito, né? Desde 2020, naquele contexto, eu acho que a gente vem trabalhando intensamente por isso. E quero falar, sobretudo, sobre isso que já foi apontado, né, sobre a sua serenidade nesse
nesse filme, assim, porque eu acho que naquele então tinha alguma coisa ainda mais com outra intensidade, e eu acho que é quase como se quanto mais forte está a tua palavra, né, e mais liberdade você tem para trazer os trechos dos sambas e os seus quintais, né, você está muito sereno, né? E aí isso está muito lindo de ver como uma estruturação disso mesmo, né? Que é uma psicanálise negra e brasileira e não colonizada, né? Então acho que tem alguma coisa aí muito conquistada aí também. Mas eu fico, sobretudo, muito interessada em te ouvir e ouvir a potência do que o que você tem pensado e os seus fazeres sobre a infância e juventude, porque me preocupa bastante, né, obviamente, as condições de sofrimento psíquico e de violência que a nossa infância e juventude em São Paulo vive e a potência do que você vem pensando para pensar que a cultura, a arte, o corpo são antídotos, né? Quintais, quanto mais quintal, menos manicômio. Assim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso e também um convite para pensar isso juntos, em outros contextos, mas queria te ouvir um pouco especificamente sobre isso. Obrigada. Pô, obrigado, Adriana. Acho que essa é uma questão muito cara a mim, mas não só. Acho que todos os anos no Nuplic, junto à Cris, que apontava a dimensão da importância do cuidado com as crianças, de modo que não manicolonializasse, mas também de uma família que me acolheu desde criança e que ainda sustenta o que a Cris chama de criançar, né? Há pouco a Elaine fez uma manifestação, minha tia. Ontem a gente estava debatendo se era tia ou se era prima, na coisa das famílias extensas, né? Mas nesse encontro que, em um tempo onde a especulação imobiliária, esse formato de capitalismo diminui os quintais, impede o quintal enquanto espacialidade, onde as casas viram prédios, onde o quintal vira brinquedoteca e algo do gênero, é um tipo de manicolonialidade que eu acho que confere algo que eu encontrei quando a gente estava pesquisando no mestrado, justamente um serviço para crianças e adolescentes, pensando nas relações raciais, que era um CAPS IJ, um CAPS infanto-juvenil. E é nesse momento que a aquilombação aparece. O aquilombamento, uma ideia força que está presente desde o século XVI, segundo Abdias. Mas a aquilombação da saúde mental, que depois até se torna título do meu primeiro livro autoral, Aquilombação da Saúde Mental, que é fruto dessa pesquisa de mestrado, ela surge ali. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é depois que a gente encontra a Beatriz Nascimento, que eu citei. E quando esses espaços são devassados, a Beatriz indica que é possível que esses espaços aconteçam em nós. Então, como fazer com que o criançar, com o quintal, nunca seja perdido em nós, mas, acima de tudo, esteja ativo, vivo, pronto, brincante em nós. Então, ontem a minha família estava reunida para uma brincadeira de família, um chá de bebê. E não era num quintal, era num salão bem gourmet, por sinal. Mas o quintal estava ali.
mesmo que sem a jabuticabeira, mesmo que sem a goiabeira, não, é claro que essa espacialidade até impacta, por vezes, a gente, mas ela não determina. É esse sentido que o Milton Santos compreendeu de território, é esse sentido que a Beatriz Nascimento compreendeu de quilombo, e eu acho que é esse o desafio no cuidado com crianças e adolescentes, no momento, crianças que desconhecem quintais, onde as escolas não têm mais quintais. Eu lembro de um CAPS infanto-juvenil de São Paulo, que ele era dentro de um prédio, o CAPS da Sé. A gente não tem quintal. E era dentro de um prédio no centro. E a gente ia conversar com a equipe do CAPS da Sé para falar, então, como é que vocês brincam fora do quintal? E era algo nessa perspectiva. Então, a quilombação é um dispositivo para que a gente possa se criançar, Cris. É isso que eu penso. Oi, Emiliano. Queria colocar uma questão para você, né? Eu não sou da área psi, mas sou um grande entusiasta, por questões de sobrevivência pessoal, digamos. E né, assim, ao longo das décadas, né, dessa busca, né, de compreensão de mim mesmo, um tempinho atrás eu me deparei com um autor, né, chamado Gabor Maté, que trata sobre trauma, né? E, nossa, tratei de entender, porque aquilo me tocou profundamente com a minha vida, com a minha infância e tudo mais, né? Posto isso, né, assim, a questão do trauma vindo do abuso, da violência, me fez imediatamente associar com o que se assiste, né, nas favelas brasileiras, uma violência sistemática e contínua ao longo desde décadas, desde o nosso passado colonial, sobre essas comunidades, né? E o quanto isso se constitui, né, queria ouvir de você, como uma forma sistemática, contínua, de apequenamento, de redução da potência desse povo, dessa gente, né? De detonação psíquica, né? Porque quem é submetido a esse tipo de violência, como agora inundou as mídias, né, com esses casos mais recentes da PM, o quanto isso assim, me constrange como brasileiro, né, como cidadão. E isso é dirigido principalmente aos pretos e negros, aos pretos e pobres que ocupam, não só, evidentemente, mas principalmente pelas razões que conhecemos, né? Então, eu queria ouvir de você como é que você enxerga esse quadro, né? O quanto essa redução de potência que o trauma, né, traz e trouxe na minha vida pessoal. Então, eu fico imaginando quando essa violência é feita pelo próprio Estado, né? E não na minha família, o que eu sofri, ou de bullying, patati patatá, quer dizer, sem Estado na jogada. Mas quando o Estado está presente desse modo, a coisa adquire uma dimensão assim que, para mim, me aflige. Eu acho um absurdo tudo isso. Eu queria ouvir de você. Luiz, obrigado da sua questão. Essa é uma pergunta complexa, mas entendi que a gente tem um avançado da hora, vou tentar ser pontual. Eu penso o seguinte: a gente tem, na contemporaneidade, insistido numa radicalização dessa lógica, né, da política de morte, como diz o Mbembe. E o que se retrata, visivelmente, nas eleições últimas, né? Políticas que intencionam matar. A escolha por Tarcísio no estado de São Paulo, o que foi feito em Santos, o que está sendo feito, alguém que ateia alguém da ponte, né? como aconteceu semana atrás, o que acontece hoje na cidade que mora, no Rio de Janeiro, ao longo dos tempos. Isso, sim, eu sei que são reproduções
quando se pensa nos corpos pretos, pardos, pobres, nos P's, putas, pobres, pretos, psicóticos, são muitos P's, pivetes, que compreendem essa dimensão. Mas o que tenho insistido numa chave fanoniana é que esse aviltamento da periferia de negros não abate apenas esses corpos, esses territórios. A pergunta da professora Maria Aparecida Silva Bento, que é o que isso produz na subjetividade de quem mata, do branco, Exato. da Europa, de quem Exato. manda matar, de quem promove a morte, de quem elege. Então, seja Trump, Erdogan, Milei, Bolsonaro, tudo isso representa essa lógica, inegável. Inclusive, muitas das pessoas pretas estão apostando nessa lógica. Muito da periferia está, não toda, mas grande parte dela tem aumentado o número de algo que poderia ser entendido como algo suicidário. Mas por isso que a gente está interessado na manicolonização da subjetividade, do pensamento inconsciente, o que isso vai promover em nós. Isso é matéria para a psicanálise, para a saúde mental, acho que essa é a questão. Esse é também um deslocamento e um entendimento fundamental no começo de qualquer tomada de consciência de um branco em relação ao que é na sociedade brasileira, produto da colonização, do escravagismo. E quem melhor sintetizou isso, para o meu gosto, foi entender que a questão não é dos negros, né? Que a questão do racismo não é uma questão para os negros, é uma questão para a sociedade brasileira, para nós brancos. E o que nós vemos são efeitos daquilo que o Aimé Césaire, que é um martinicano francês, intelectual, poeta, num livro sobre a colonização, ele diz: ao desumanizar e submeter, animalizar, né, o outro, aquele que age, que perpetra isso, se desumaniza e se desqualifica, né, também como cidadão. E eu acho que saber disso nos ajuda muito a entender a sociedade brasileira como uma questão que nos atravessa a todos e é da responsabilidade de todos nós também, e que aparece muito na política contemporânea, né, em que ressurge o sinistro, e que a gente está aqui para fazer face a isso, nos encontrando, inventando modos, né, de repensar o Brasil, a subjetividade. Isabel, você quer falar? Tem um microfone ali. Olá, eu não estou vendo. Sou Mariana, estou aqui. Lá atrás. Desculpa, Maria. Logo que começou, né, abriu para as perguntas, me veio uma pergunta bem infantil para fazer, que eu fiquei com muita vontade, mas antes de fazê-la, queria contar uma coisa para vocês também, que há um ano atrás eu estava numa supervisão com o Emiliano, com um amigo que é coterapeuta de um grupo, e que eu atendo lá na clínica dos SEDS, adolescentes, e estava super angustiada, porque, de alguma forma, a gente estava se revezando entre quem, na dupla, faria, né, um trabalho mais de observador e o outro mais nas definições, né, do manejo com os adolescentes no grupo. E a gente estava se revezando muito porque eu estava com medo de um atravessamento dos tempos que eram muito diferentes, meus e dele, e de uma escuta também que eu sentia diferente. E conversando com o Emiliano virou e falou assim: vocês precisam brincar, vão lá brincar. Eu olhei para o Lucas e falei: nossa, antes da gente começar a trabalhar junto, a gente dançou no forró. Foi o primeiro encontro nosso, foi no forró dançando. Esse é o nosso jeito de brincar. Vamos voltar para o forró, e a gente começou a dançar forró de novo e conseguimos trabalhar
juntos no grupo terapêutico, brincando, e foi muito legal. E a minha pergunta é: o que é o desenho da sua meia? Porque apareceu o terno, apareceu a bermuda, e eu fiquei olhando e falando, será que é um camarão? Porque eu falei, tem que brincar, né? E eu acho que o Emiliano ali na tela estava brincando com a sua meia. Então eu queria saber a história da sua meia e se é um camarão mesmo que eu vi lá. É um camarão. Bom, primeiro queria te dizer, Emiliano, que fico super feliz de ver o teu percurso, né? Aquele que nós, em algum momento, iniciamos naquele grupo de estudos que tu lembravas, e de ver o que você é hoje e aonde está. Boa cria, Emiliano, boa cria. E a questão que eu acho que é importante, um pouco retomando o que vocês falavam, que sempre eu gostei muito dessa tua iniciativa e dessa tua criatividade aí de quando você colocou psicanalistas que falam. Porque creio que nós, os psicanalistas, falamos pouco no social. E creio que justamente, não, o Emiliano é a mostra e é o representante, talvez o analisador, do que pode haver de potência em um psicanalista que fala, que brinca, que abre. Creo que como nunca hoje nós precisamos falar, precisamos trabalhar contra essa subjetividade odienta, precisamos entender que mecanismos estão em jogo, precisamos ajudar nossos políticos a se localizar de forma a poder ganhar outros espaços. Quando digo nossos, estou falando dos políticos que a gente sabe que estão a favor da vida, né? Então, creio que muitos quintais são necessários, certo? E que nós temos hoje mais que nunca a obrigação política e ética de ajudar em esta luta brutal que estamos en este momento observando en torno de nuestra sociedad. Só isso. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Olha, quero voltar a agradecer. Obrigado, Eide. Obrigado a cada uma das pessoas que topou falar comigo. Né? De psicanalistas e não só, de psicanalistas, terapeutas ocupacionais, e não só profissionais. Não dá para fazer só o destaque das pessoas que falaram comigo a partir das suas categorias, né? Mas a cada encontro que falam. Então, eu insisto, como falei no início, muitas de vocês estão aqui, mas muitas das pessoas que falaram, né, junto a mim, estão muito distantes daqui, em outros planos, outras dimensões. Então, tenho acordo, seja no forró, algo que talvez possa... A Rosana insiste que eu preciso voltar também para o forró. Ou voltar a falar. Eu não sou de falar muito. E quando veio embora eu falo para caramba, né? Mas não na coisa pública, assim, registrado. E, para finalizar mesmo, assim, a minha irmã falou assim, ela é da área da comunicação. E ela falou, você gravou um documentário e não tem edição? Eu falei, não tem edição. Ela falou, meu Deus, vai ficar muito enfadonho. Aí veio a coisa do tempo, né? E ela falou, não, mas vai ser legal, acho que você tem o que falar. Então, muito obrigado, porque se a gente tem que falar é porque tem alguém para escutar. Obrigado por terem topado vir escutar. E agora está lá no YouTube. Vai circular e circular bastante, que é para isso mesmo. Nós estamos aqui só para estar junto realmente e para dar a partida, né, do caminho que agora o episódio 13
Emiliano vai fazer aí pelo mundo.